Licença, garganta. Então, vamos lá, então, para a nossa segunda palestra. Essa segunda vai ser mais uma aplicação, ela é um pouquinho mais light, mais aplicada, não é tanto Doiverd em si. Tem algumas lições que a gente vai tirar. É como se fosse uma conclusão da primeira palestra, um pouquinho estendida. Certo? Considerações e lições para a educação cristã, aprendidas a partir dos desenvolvimentos da filosofia de Doiverd. Tá? Então, essa palestra vai ter duas partezinhas. A primeira, considerações sobre a contribuição de Doiverd, reconhecimento que ele teve no seu tempo, né, e até hoje, desenvolvimentos e influências, quem que ele influenciou, algumas críticas, alguns críticos, considerações e soluções para essas críticas, né, e as conclusões aqui, como se fosse a conclusão mesmo da primeira palestra. E na parte 2, eu vou tentar tirar assim, são tantas lições espalhadas, né, mas eu vou tentar escolher algumas para a gente levar para casa. A primeira, precisamos de uma pedagogia reformada, a questão da integração, da ampliação dos campos do saber, a questão da antítese na educação e, por fim, a autoridade da Bíblia, que eu acho que soluciona alguns problemas. Certo? Então, vamos lá. Parte 1, das considerações, eu quero começar com esse texto, que eu acho que ajuda a gente a ter a mente no lugar certo. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos, né? Eu escolhi esse texto porque o Doiverd é um ser humano tentando abarcar o conhecimento de Deus, o conhecimento da realidade, é tão profundo, né? É insondável. Ele está fazendo uma tentativa ali no seu tempo, no seu lugar de tentar compreender essas coisas, mas na verdade é inescrutável, mas isso nos põe no nosso lugar, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a contribuição de Doiverd, mas que ele fez tudo para a glória de Deus. Ele mesmo colocava que ele via isso como um chamado de Deus para a sua vida e ele tentou fazer para a glória de Deus. Nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre a gente acerta em tudo, mas é o nosso desejo. Então é isso. Então vou começar com o reconhecimento da obra de Doiverd, né? O que ele tentou fazer? Uma filosofia reformada, abrangente, consistente com a Bíblia, dando-nos um arcabouço, uma estrutura filosófica, consistente com a nossa fé, calvinista, reformada, por isso que eu vejo seu valor, né? E ajustado aos nossos dias e aos avanços da modernidade. Ele está dialogando com pensadores contemporâneos, né? Então ajuda a gente a tentar aplicar a fé calvinista para nossas realidades, para o nosso mundo de hoje. No seu próprio tempo, ele foi muito reconhecido. Né? Ele foi reconhecido como assim, um filósofo genial mesmo, por pessoas crentes e descrentes, nessa época ali na Holanda. Respeitadíssimo. Esse doutor escreveu em 1994, Herman Doiverd é, sem dúvida, o mais formidável filósofo holandês do século XX. Como um humanista, ele era humanista, eu tenho sempre olhado para a minha própria tradição em busca de exemplos similares. Eles simplesmente não existem. É claro que humanistas também escreveram livros importantes, mas no caso de Herman Doiverd, nós estamos justificados em falar de um filósofo de reputação internacional. Isso é um inimigo, assim, um humanista, né? Falando dele. Esse G.L. Legemeyer, procurador-geral da Corte de Apelo Holandesa e chairman, não traduzi, da Academia Holandesa de Ciências, escreveu nessa, acho que é um periódico, que Doiverd era o filósofo mais original, foi o filósofo mais original que a Holanda já havia produzido, mesmo sem excetuar Spinoza. E esse Giorgio Del Vecchio, eu deixei em inglês, um filósofo italiano, neocantiano, via Doiverd como o mais profundo, inovativo e penetrante filósofo desde Kant. Quer ver que ele foi reconhecido no seu tempo, né?
O filósofo mais recente, Alvin Plantinga, ele foi contemporâneo de Doivres, afirmou que a obra de Doivres era compreensiva, repleta de insights, profunda, corajosa e propriamente bastante influente. Então, não é à toa, né, que o seu pensamento, ele não é tão conhecido o seu nome, né? A Lilian comentou, como é que a gente passa tanto tempo na academia, na escola e nunca ouviu falar? Ele realmente não. Eu acho que o seu escrito é mais profundo. Tem gente que acabou popularizando mais. A gente conhece esses outros, mas ele teve desenvolvimentos tanto na Holanda como nos Estados Unidos e em outros países do Canadá, onde existem mais holandeses, né? Então ele é mais conhecido dentro da tradição holandesa mesmo e outras escolas que foram influenciadas ou fundadas pelos holandeses. Então na Universidade Livre de Amsterdã, fundada por Kuyper, né? Naquela revista Filosofia Reformata, e nos Estados Unidos, quando chega nos Estados Unidos a coisa se populariza um pouco mais e às vezes acaba chegando até nós, né? No King's College, no Redeemer College, no Instituto para Estudos Cristãos em Toronto. Então, às vezes, essa filosofia é chamada da Escola de Toronto, vocês vão saber. Como também no Trinity Christian College em Chicago e no Dordt College em Iowa. Então, essas são faculdades nos Estados Unidos em que vários professores foram influenciados de uma forma ou de outra pelo pensamento de Doivres, né? Chegou lá. Seguidores, o Guilherme de Carvalho menciona uma lista bem grande. Eu só relacionei os que eu associei mais, como Francis Schaeffer, o Rushduni, né, que acabaram assim, popularizando vários dos temas, até das coisas que ele faz, né, uma análise da história, tentando tornar um pouquinho mais popular. Então, quando você lê Francis Schaeffer, você vê muitos, né, desses termos que ele usou. O que esses têm feito? Buscado Sim, então, entre os seus seguidores nós temos filósofos, né, como Schaeffer, Rushduni, mas também tem muitos cientistas, porque o próprio Doivre dizia que quem deveria desenvolver essa filosofia não era filósofos, eram as pessoas específicas nas suas áreas. Então, tem muitos cientistas de áreas específicas do direito, da história, da arte, enfim, que têm buscado aplicar. Uma vez eu achei até um trabalho de arquitetura feita sobre a filosofia cristã. Eu achei isso interessante, mas eu vou ter que ler uma hora, papai ia gostar. Buscado desenvolver vários campos, arte, política, direito, etc. Né? Então, por exemplo, Runmaker, na arte, eu lembrei esse livro aqui, que foi publicado pela Monergismo, Filosofia e Estética. Então, é alguém que tentou, né, aplicar os princípios de Doivres para a questão da arte. Strauss na política, física e matemática, James Skillen nas ciências sociais, Egbert Schurman na ética, Adolfo Garcia de Lassière na esfera econômica, Jonathan Chaplin na área do Estado e sociedade civil, Andrew Barsden, ele tem várias páginas de Doivres na internet, ele faz algumas coisas na área de educação. Enfim, isso aqui é só uma listinha, só para dar algum nome para vocês conseguirem, né, pesquisar um nome, vai aparecer muitos outros. Então, não é à toa que ele tem atraído um grande número de seguidores, mas também de alguns críticos, né? Natural. Ele mesmo previu que, ele mesmo falou, né? O pensamento teórico é falho, é limitado. Então, ele sabia que iria ter, ele deixou muita coisa aberta. Ele disse, olha, aquelas modalidades 15 pode ser mais, pode ser menos. Ele deixou bem aberto mesmo para outros construírem sobre a sua filosofia. Mas a questão, então era isso, né? Ele estava certo, completamente certo, a gente deve se apegar ao Doivres como se ele fosse o profeta. Não necessariamente, né? Ele foi um pensador no seu tempo que fez o melhor que podia, genial, muito inteligente, né? E fez o que pôde para tentar aplicar, fundar uma filosofia reformada, assim, dar pelo menos essa estrutura. Tá? Desde o início ele teve críticos. Tá? O seu maior crítico foi o seu próprio colaborador, Vollenhoven. O Vollenhoven, eu acho que ele era da área de história, e o Doivres na área de direito. Os dois trabalhavam, eram principais ali na Universidade de Amsterdã, cada um na sua área. Então, um desenvolveu, eles conversavam, era até família, né? Mas eu achei interessante, eu procurando as críticas de Vollenhoven sobre o Doivres, eles diferiam em todos os pontos, praticamente. Mas a gente não... eu vi que o Vollenhoven, ele tentava... ele não publicou tanto.
Ele não fez um alarme das suas diferenças. Pelo contrário, eles estavam tentando trabalhar juntos. Então, os estudiosos hoje dizem que o pensamento de um e outro é complementar. Algumas pessoas tentam falar, né? Eles criticavam, mas não, eles trabalharam junto realmente e eles tentavam manter assim até um silêncio nas áreas em que eles discordavam. Eles não publicizavam tanto, né, a sua discordância porque eles sabiam que estavam todos no mesmo projeto. Uma hora um acerta, o outro erra. Van Til, ele aplicou os princípios de Doiver, de Cornelius Van Til, criando a apologética tradicional. Vou ter aqui indicar 2 filmes só para lembrar para vocês. Não sei se vocês estão mais meio por dentro da questão da apologética tradicional, mas tem 2 filmes que popularizam um pouco essa abordagem. How to Answer the Fool, Como Responder ao Tolo, e o outro é um debate entre o Christopher Hitchens e o Douglas Wilson, chamado Is Christianity Good for the World? Está no YouTube. Então dá para ver se tem uma ideia. Assim. Então, o Van Til, eles começaram juntos, na época, dialogaram. Lá pelas tantas tiveram algumas discordâncias, se afastaram, né, um pouco, mas conversavam. O Van Til fez algumas críticas, alguma preocupação com o seu objetivismo, com a sua ideia de graça comum. Me peçam para explicar, porque uma vez eu tentei ler, mas eu achei difícil de explicar essas críticas, né? E com a sua concepção de antítese. Para Van Til, a filosofia de Doived deveria ser ampliada para incluir a concepção bíblica de pacto, a qual não apenas vê os homens como criaturas dependentes de Deus, que é a ênfase de Doived, né, era criação, queda e redenção, mas parece que a gente não vê a ênfase no pacto. E o Van Til, olha, assim, isso também é uma chave para o pensamento reformado, lembrar da questão do pacto, como isso influencia. Que vê os homens como criaturas dependentes de Deus, que era a ênfase de Doived, mas também como responsáveis por obedecer ou quebrar a relação pactual com Deus. Então, aqui outra chave. Alvin Plantinga ele criticou um pouco a filosofia da realidade, essa questão do sentido, as coisas são sentido, as coisas são significado. Eu estou achando isso muito complicado. O que isso quer dizer? Significa só que Deus tem um sentido para as coisas que criou? Sim, então isso seria um truísmo, assim. O que tem de novidade nisso? Mas ele criticou esse postulado, né, de que o sentido é o ser de tudo que foi criado. Ele disse, isso é um pouco não inteligível, afirmando que essa negação da filosofia do ser seria algo desnecessário, beirando o incompreensível, ou se essa afirmação simplesmente diz que a criação tem um propósito, reflete a mente de Deus, então seria uma coisa conhecida. Outros já têm respondido, né, a crítica do Plantinga, dizendo que se nós entendermos a palavra sentido, não se referindo ao sentido que o homem dá às coisas criadas, mas ao sentido que elas têm para Deus, então resolveria as objeções. Eu não sei nem explicar muito bem isso, mas eu só digo que existe crítica nesse sentido, né? Eles dizem, até a própria confissão de Westminster falava do ser, então ele dá uma criticazinha assim, mas eu acho que o Doived é tão profundo que a maioria dos estudiosos diz que essa crítica não procede tanto, né? Ele estava tentando dar uma ênfase diferente. O que eu achei mais sério foram algumas críticas à sua visão da Bíblia, tá? Nessa área da epistemologia. Desde que eu escrevi esse artigozinho, fiquei com uma pulgazinha assim atrás da orelha. Uma vez eu perguntei para o pastor Ralph, o que o senhor acha do Doived, né? Perguntei uma vez para o Bredenhoff, que veio aqui e tudo. E eles indicaram, ele tem alguns probleminhas. Leiam a crítica de Frame, do John Frame e do Poitras. São também 2 filósofos mais atuais que têm escrito. Então, está na internet, vocês podem ler o que eles têm dito. Mas, segundo eles, o Doived vê as escrituras, então vamos entrar aqui um pouquinho na crítica, né? Como impulsionadora de todo o pensamento cristão, como fornecedora de normas para a função pística ou credal espiritual do homem, mas diria que não se pode, o Doived diria que não se pode buscar na Bíblia as normas para a filosofia e para as demais ciências. Perspectiva essa que não compartilham aqueles que creem que a Bíblia nos dá normas e princípios para todas as áreas da vida. Então, assim, o Doived propositalmente, ele disse, a gente tem que tirar a nossa visão de mundo da Bíblia.
mas não necessariamente textos específicos. Ele defendia uma certa separação, assim, a filosofia, né, ela tem o seu papel, os termos da filosofia são diferentes, eu estou elaborando aqui uma filosofia, minha visão de mundo, certas noções como criação, queda, redenção vem da Bíblia, mas não necessariamente a gente precisa extrair a nossa filosofia diretamente da Bíblia. Já outros, a Bíblia daria normas para a questão da moral e da espiritual, mas não. Ele diria que a Bíblia não dá tanto normas para a área da ciência. Essas normas deveriam ser descobertas pelos cientistas nos seus campos. Então ele propõe uma certa independência assim. E é o que esses críticos criticam um pouco, né? Outros eles dizem, não, mas a Bíblia nos dá normas e princípios para todas as áreas da vida. Então bora ver um pouquinho mais, né? Então, o perigo aqui seria de se restringir a autoridade da Bíblia apenas para a esfera moral opística. E a gente vê isso mais nos seguidores do Doiverd, né? Pelo menos segundo esses críticos. Muitos dos seguidores dele foram por um caminho que parece assim não enfatizar tanto os atributos divinos da palavra de Deus, a questão da sua autoridade, dignidade, capacidade de falar a nós de maneira direta e pessoal. Resposta aqui, né? A relevância da Bíblia não é somente nos dar um motivo central, né? Então seria a resposta que esses críticos dariam: criação, queda, redenção e certas leis gerais. Nem aquelas leis dos aspectos, né? Amor, harmonia, o shalom. Eles dizem não, cada detalhe e mandamento específico da Bíblia é relevante também para todas as áreas da vida. Não são meras adaptações históricas da lei geral do amor, porque o Doiverd tinha essa questão pouco relativista, né? Como o conhecimento humano é relativo, ele condicionava muita coisa historicamente. Então, esses críticos veem um perigo de que não levar em conta mandamentos específicos da Bíblia. Então, em vista disso, um estudioso recente, Al Wolters, conclama os estudantes neocalvinistas, né, seguidores de Doiverd, a um maior compromisso com a Bíblia e uma mais séria apreciação das doutrinas da autoridade da Bíblia como uma arma essencial à antítese ou luta entre o Cristo e Satanás. Tipo assim, puxando um pouquinho, olha, vamos ficar mais, né, vamos valorizar a Bíblia. Tudo bem, a gente quer enfatizar as ciências, os cientistas, mas vamos também ter cuidado para não valorizar tanto as leis de Deus na criação que a gente despreza a lei de Deus para todas as áreas da vida, uma crítica deles, né? Então, dentro dessa questão da crítica de diminuir a palavra de Deus, alguns criticam que a sua filosofia seria um pouquinho elaborada independentemente da Bíblia. Ele diz, ao distinguir a palavra de Deus na criação e a palavra de Deus na Bíblia, né? A lei da criação e leis da Bíblia, Doiverd teria valorizado mais a palavra na criação para as demais esferas, levando inclusive a sugerir que a Bíblia não ofereceria conhecimento confiável em campos não religiosos, pelo que as leis de cada esfera devem ser determinadas pelo exame da realidade, não das escrituras sagradas. Tá? Isso não é de Doiverd, assim, existem dois campos aí da filosofia reformada. Uns tentam enfatizar mais essa independência e outros enfatizar mais, não, temos que nos apegar mais aos detalhes da palavra de Deus, e outros não, basta os princípios gerais, a gente tem liberdade para, no campo da filosofia, de continuar pesquisando, só analisando a natureza. Então, por esse motivo, ele mesmo não extraiu sua filosofia em termos de textos bíblicos específicos, né? A gente não acha na Bíblia raiz religiosa do pensamento. Não existe. Né? Quando a gente vai ler na Bíblia, é coração, é o termo que a Bíblia usa. Então, o teólogo, que nem o papai quando estudou isso, ele vai falar de coração, mente, alma, são termos bíblicos. Ele não extraiu de textos bíblicos esses termos, ele está pensando filosoficamente, como um filósofo. Tá? Então, às vezes, ele redefine termos bíblicos, a gente tem que tomar cuidado para não aplicar o dele para a Bíblia, né? A Bíblia é a nossa autoridade, assim. Então, as suas categorias e termos são, às vezes, diferentes dos da Bíblia. É uma coisa que a gente tem que só prestar atenção, tomar cuidado, tá?
solução. As categorias deveriam vir da Bíblia. Então, será que a gente deveria nos apegar às categorias da Bíblia? Quando você estuda antropologia, vamos nos apegar aos termos bíblicos, né? Coração, mente, alma, ou não, né? Então, vou deixar em aberto essa pergunta. Uma outra crítica, sua filosofia afastaria da Bíblia. Porque ele diz que o homem não pode conhecer a Deus teoricamente. Então, tem um pouquinho de misticismo, ele não sabe o que existe, mas ele tem uma visão um pouco mística, assim, de que, pelo nosso pensamento teórico, a gente não consegue, é falível, a gente não conseguiria conhecer a Deus completamente. Como é que a gente conhece a Deus? É tipo mais diretamente, seria Deus pela sua palavra, pelo Espírito Santo agindo no nosso coração, nos regenerando, mas não por meio do nosso pensamento conheceríamos a Deus. Aí já tem outros, né? Os críticos dizem, não, mas a teologia ela pode por si mesmo conhecer a Deus. Então, mas é essa crítica, assim, de se conceber a Escritura como um poder místico sobre o coração, não com significado linguístico e capaz de ser investigada teórica e cientificamente. Então, né, alguns críticos se preocupam. Então a teologia não poderia chegar à verdade? Não vou me meter nessas áreas, só estou apresentando as críticas. Quarto, sua filosofia reinterpretaria a Bíblia. Então, o perigo dessa filosofia, ameaçar a doutrina da perspicuidade ou clareza das Escrituras, que por ser palavras de Deus, ela se interpreta para nós, de maneira que não precisaríamos de um esquema filosófico para lhe dizer o que ela é, nem para explicá-la. Qual seria a solução? A palavra que deveria corrigir, dirigir o nosso filosofar. Eu acho que é uma crítica válida. A gente tem que ter cuidado para não agora ler as escrituras pensando no que o Doiverd falou. Então, quando eu leio lá no Salmo 119, a lei de Deus, então está se referindo à lei de Deus na natureza. Não, a gente vê que na Bíblia ali é a palavra de Deus escrita, proposicional, certo? E o último, a sua filosofia acrescentaria a Bíblia. O que é isso? Seria o perigo de se elevar à categoria de palavras de Deus, leis cheias de especulações humanas. Então, quando a gente fala nas leis da ciência, nas leis da psicologia, as leis da lógica, é o perigo de se apegar às nossas invenções, ao nosso pensamento, à nossa tradição e acabar diminuindo um pouco a palavra de Deus e acrescentar também, né? Olha, o perigo de encontrar supostas leis divinas, além das que estão na Bíblia, que podem escravizar a nossa consciência e cuja quebra constituiria pecado. Vou dar um exemplo. Um crítico falou assim, o Doiverd, um desses seguidores do Doiverd, disse que uma lei que ele encontrou na questão da arquitetura é que seria errado, não seria correto para os nossos dias estabelecer prédios no estilo romano, da Grécia Antiga, ou da Roma Antiga, né? E diria, não, então isso aqui é errado. E diz, cuidado, aí o outro diz, não, por que é errado? A Bíblia diz que é errado, é uma transgressão de uma lei proposicional de Deus de que aquilo é errado. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente estuda essas normas, né, da ciência, para não dizer que não, agora essa aqui é uma lei de Deus e a gente querer impor na consciência de outra pessoa uma coisa que é um pensamento falível. Então, só esse cuidado que eles colocam, não sei se ficou claro. Tá? E quebrar essas leis da natureza, ou essas leis da arte, ou leis da estética, seria pecado? Né? Perguntando também para outros teólogos, eles disseram não tem cuidado para não falar sobre isso. Né? Pecado que a gente saiba é a transgressão da lei moral de Deus, da lei que está na palavra de Deus. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente estuda para não absolutizar essas leis. Eu vou falar um pouquinho das críticas às influências científicas e educacionais. Tá? Por que ele abriu um pouquinho, por que ele se afastou, ele não se apegou aos termos bíblicos, né? E ele dizia que não, a ciência ela é de certa forma independente. É aquilo que a gente acredita também, né?
que se, assim, às vezes a gente interpreta a Bíblia erradamente também. Né? A gente pode interpretar que nem a Igreja Católica fez com o geocentrismo. Né? Eles acreditavam que a Bíblia dizia que a Terra era o centro do universo, então se apegaram àquilo. Então, acho que por medo disso, o Doiver dizia, não, olha, se a ciência realmente descobre uma coisa que é provado e que parece discordar da Bíblia, talvez é porque a Bíblia precisa ser reinterpretada. Então, ele deixou essa abertura. Acho que a gente concorda com isso também. Pode ser um erro de interpretação bíblica, pode ser um erro da interpretação da natureza, né? Mas com isso, muitos de seus seguidores descambaram para a questão do evolucionismo teísta. Tá? Botei aqui, por mais incrível que isso pareça, por mais incongruente que isso seja com o seu esquema das esferas modais, que não permitiria evolução de modalidades materiais para aquelas mais elevadas, Doived estava aberto à possibilidade, se o exame científico dos fósseis assim o provasse, de que animais e plantas tivessem existido e morrido antes da criação do homem. Além de não entender os dias da criação como sendo literais. Ele abriu essa possibilidade, que talvez não eram literais. Como outros teólogos até cristãos, às vezes até reformados também. Mas, por causa disso, muitos de seus seguidores abandonaram o relato bíblico, né, e acabaram indo para essa questão da evolução teísta. E predomina entre os pensadores da linha reformacional no Canadá. Então, cuidado aí, quando forem ler, se vocês virem, né? Um outro problema especificamente educacional. No Canadá e acho que nos Estados Unidos também, existem associações de escolas que foram desenvolvidas debaixo dessa linha do Doivers, né? Então, assim, a gente está aqui começando, já tem gente bem mais na frente. Desde o Calvin College, eu acho que ali já tinha educadores desde 1950, implementando mesmo uma educação na linha de Doivers e outros. Mas o que aconteceu mais recentemente é deles acabarem desprezando a confessionalidade. O perigo de se pensar que aplicar o motivo bíblico da criação, que é da redenção, e as leis gerais das esferas às disciplinas educacionais é suficiente para tornar a educação reformada. Assim como Doivert tirou da Bíblia alguns princípios e aplicou para a sua educação, ele não é um teólogo, ele não traz a Bíblia toda, ele tirou alguns princípios, né, e aplicou para a sua filosofia, assim também as escolas, nessa linha, recentemente, têm tentado dizer, não, no nosso padrão lá de fé, nós não somos bíblicos, assim. Nós temos uma filosofia, uma pedagogia reformada, e eles resumem essa pedagogia ali com esses termos, não, a gente trabalha dentro da criação, da queda, e eles têm, alguns têm tentado ali dentro se desvencilhar das confissões de fé, tentando tornar uma coisa mais ecumênica. Então, é um desenvolvimento que a gente tem que ter cuidado como escola, né? Para não ir para esse lado, achar que só implantar criação, queda, redenção, motivo básico, integração, isso vai tornar a nossa educação cristã reformada, não necessariamente, não é automático. Né? Nós precisamos ter como fundamento de nossas práticas e currículo toda a palavra de Deus, todas as doutrinas dos nossos símbolos de fé. Desejo por ecumenismo e abertura. Tá? É o que eu estava explicando para vocês. Tentativa de alguns educadores ligados a Toronto de reduzir e até trocar a subscrição às confissões de fé. Seriam mais para a esfera eclesiástica. Por um esboço de uma filosofia educacional que mencione, de maneira geral, aquele motivo triplo. Né? Talvez por influência de uma má aplicação da filosofia de Doivers. Talvez pelo desejo de atrair pessoas de outras denominações. Então, o John Frame conclui, o Poitras, conclui afirmando que nós precisamos desse distintivo reformado. E outras denominações também precisam de uma filosofia educacional consistente que só os reformados têm a oferecer. A gente não deve abrir mão das nossas confissões de fé, das doutrinas da palavra de Deus. Outra crítica é que a filosofia dele teria contradições e falhas internas. Eu não tenho condições de fazer essa crítica, isso é o que outras pessoas que têm lido ele mais profundamente teria a dizer. E que ele teria até falhado em algumas coisas que ele se propôs a fazer. Então, por exemplo, ele teria identificado o dualismo na história, né, matéria e forma e tal, mas teria caído nele, sagrado, secular, ao deixar tantas esferas da vida tão soberanas que não permitem a influência da palavra de Deus, a não ser em alguns motivos gerais. Será que ele caiu nesse erro? Eu não sei avaliar essas coisas, né? Mas
Será que, ao identificar e tentar evitar o reducionismo filosófico, ele teria caído no mesmo erro, buscando impor a lógica do pensamento teórico e a própria noção de lei, como ele era jurista, né? Lei. Será que está um pouquinho essa ênfase de que todo o universo pode ser explicado em termos de lei? Será que está um pouquinho pendente porque ele era jurista? Não sei, vou deixar em aberto também. Será que ao buscar uma filosofia teocêntrica e que glorifica a Deus, ele teria realmente proposto uma filosofia que acaba nos afastando da possibilidade do conhecimento de Deus, da verdade revelada? Eu acho difícil que ele teria, só lendo mesmo o pensamento dele bem profundamente, né? Será que ao buscar um sistema integral que levasse em conta a raiz religiosa do ser humano e a importância da fé cristã para todas as áreas da vida, ele teria de fato alienado essas áreas da influência direta da palavra de Deus? Era o oposto do que ele se propôs a fazer, mas acontece. Acho que o Zoínio comentou um dia comigo, né? De alguém que se propôs, fez um projeto de trabalho, chegou no final, ele resolveu não publicar, porque foi um trabalho excelente, mas ele chegou a uma conclusão que era o oposto do que ele pensava, porque o nosso pensamento humano é falível, né? Nós somos cheios de falha, então pode ser que teria mesmo esse problema, né? Inconscientemente, talvez. Será que alguém que via as leis de Deus como condição da verdadeira liberdade acabaria nos sujeitando ao jugo de leis humanas? E será que alguém que fala tanto da palavra e da lei de Deus, estendendo-a inclusive para os diversos campos da criação, cairia no erro de, ao fazer isso, negligenciar e limitar a influência da preciosa palavra nas escrituras para esses campos? Se ele valorizava tanto a lei de Deus na criação, será que ele desprezou mesmo as leis de Deus na Bíblia, que são tão claras, tão óbvias, né? Então, fica aqui umas coisas para vocês pensarem. Mas, né, quando vocês forem considerando isso, busquem uma posição equilibrada, agindo como bereano, lembrando que ele se propõe a desenvolver... que ele, na verdade, ele está construindo sobre Calvino. Então, às vezes, ele não está enfatizando aquelas coisas que eles já enfatizaram, né? Mas lembrando que ele buscou construir sobre uma filosofia calvinista. Então, às vezes, está faltando a ênfase, mas é porque Calvino já enfatizou aquilo. Os reformadores, ele está indo para um outro rumo, né? Uma outra aplicação. E considerando também que qualquer pensador, com a erudição dele, pode ser muito facilmente simplificado, mal compreendido, né? Por quem estudou superficialmente, como nós, que deve se diferenciar também o que Doived propunha e o que é desenvolvimento dos seus discípulos, tá? Que Doived é conhecido mesmo por pensar e escrever de maneira complexa, difícil, então, usar termos redefinidos filosoficamente e não em seu uso teológico ou do dia a dia, isso talvez explique algumas coisas, que ele buscava a partir de pressupostos bíblicos e calvinistas para a sua filosofia, mas entendia que a filosofia não deve se confundir com teologia, o que é um ponto de divergência de outros pensadores reformados. Então, saibam que existem essas duas correntes. Que sua base nas doutrinas reformadas e a quantidade de seguidores e críticos entre os reformados sugere a importância de suas contribuições, ou pelo menos o conhecimento de sua proposta. Que todo esquema e filosofia humanas, por mais cristão que se propõe a ser até reformado, está passível de falhas e erros. E até mesmo erros graves, que têm repercussões que podem se opor, embora talvez não intencionalmente, às verdades que a gente quer sustentar. Então, devemos considerar estar alertos para essa possibilidade em várias instâncias do pensamento de Doived, como de qualquer outro filósofo, né? Mas como a gente vê que a gente aproveita até do Paulo Freire, tem coisa que a gente pode aproveitar. Imagina de Doived que, né, era, o Zoínio falou, 70% reformado, né, com as mesmas bases, então tem muito a se aproveitar, mas sempre tomar cuidado, né? Não idolatrar. Agora eu sou seguidora de Doived, né? Talvez não é a atitude correta. Você deve ser seguidor da palavra de Deus. Os filósofos são sempre falíveis, tá? Então, só para concluir a questão da sua filosofia, que eu falei para vocês, não é um produto novo nem final. É uma tentativa, ele mesmo via assim, de desenvolvimento de uma filosofia reformada em sua relação com a Bíblia, Calvino, Kuyper e outros pensadores. Sua filosofia tem atraído grande número de admiradores e de críticos. Na verdade, eu achei interessante essa observação. Seus principais seguidores e colaboradores são os seus maiores críticos, sendo Vollenhoven o melhor exemplo desse fato. Isso não é de se estranhar, tampouco compromete a direção geral da filosofia reformada que a gente quer construir. Zuydevage, eu acho que colocou de modo interessante. Ele falou, a filosofia reformacional não deve seguir Doived e também não deve seguir Vollenhoven.
Mas se ela vier a rejeitar ambos e partir em uma direção totalmente nova, então ela não pode mais fingir ser reformacional. Acho que deu um equilíbrio aqui, né? Assim, a maneira como Doivert e Vollenhoven trabalhavam as suas diferenças dentro de um mesmo projeto de construir uma filosofia reformada é exemplo de como é preciso fazer certas críticas acompanhadas do oferecimento de alternativas viáveis. Reconhece-se, então, que Doivert forneceu um útil fundamento sobre o qual uma filosofia reformada poderia ser construída, embora sem dúvida haja muito a refinar e explorar, especialmente pelos estudiosos das diversas áreas, como no nosso caso da educação reformada. Tá? Voltando aqui, só pensando assim, quando eu estava na faculdade, tive que fazer o TCC, eles sempre pedem, você tem que ter uma fundamentação teórica, né? Digo, e agora? A gente procura, tinha um tal História das Instituições, para eu poder falar de educação de uma perspectiva reformada, senão a banca não vai permitir que você fale do ponto de vista cristão. Pois bem, se eu conhecesse Doivert, estava aí a minha fundamentação teórica, um filósofo de igualmente peso, né, como o Ivo apresentou, do que outros. Está aí a nossa base para dizer, olha, eu vou apresentar isso aqui, seja pedagogia, filosofia, história, ciências, química, da perspectiva cristã. E eu posso fazer isso com base filosófica, teórica. Né? Então, eu acho isso assim, muito importante para a educação. E outros têm desenvolvido, corrigido sua filosofia. Van Til, ele é tipo um passo à frente, dá ênfase justamente à doutrina da revelação. Então, o que a gente acha que talvez ele tenha falado, o Van Til corrigiu. Eu achei, na minha opinião, né? Valorizando a revelação natural e, ao mesmo tempo, as doutrinas e todo o ensino da Bíblia em sua interligação, como necessários à nossa filosofia educacional. Tá? Ele também elabora princípios especialmente para a educação cristã. Não trouxe o livrinho, mas o Van Til, Cornelius Van Til, tem um livrinho chamado Essays on Christian Education. Eu tenho que traduzir, a linguagem é um pouco difícil, mas o Doivert não tratou de educação, o Van Til já tratou. Então, é um desenvolvimento, né? Ele corrigiu certas ênfases, ele enfatiza, ele e o Berkhoff, a doutrina do pacto. Tudo que faltou ali, eles corrigiram, né? E dão uma proposta para a gente também. E concluindo as contribuições educacionais de Doivert. Ele promove uma educação teocêntrica, visto que pressupõe a existência e a obra do Deus da Bíblia, com a autoridade da palavra de Deus para todas as esferas da vida, exalta a obra redentora de Cristo como a única capaz de agir na raiz do seio do pensamento humano, que é o coração, e de resgatar a real natureza e funcionamento do conhecimento humano à luz do seu conhecimento de Deus. Tá? Só concluindo aqui. Ele nos ofereceu um arcabouço filosófico de uma cosmovisão reformada, tão essencial à educação cristã. Não é o que a gente quer? E aqui tem uma citação do papai. Eu estava preparando isso aqui, a tia Josi me mandou, disse, tia Josi, me manda esse texto do papai antes dessa palestra, e chegou na hora certa, a tia Josi mandou e eu vi falando justamente, né, de que ele nos ajuda a elaborar uma cosmovisão reformada, que é a chave de uma educação cristã. Então aqui é uma citação do papai em que ele fala: o que é então uma escola genuinamente cristã? É uma escola que se fundamenta em pressupostos bíblicos. Né? Então, aqui o Doivert com seus pressupostos bíblicos. Uma escola governada por uma cosmovisão ou mentalidade genuinamente cristã. É uma escola cuja estrutura organizacional, práticas pedagógicas, normas de disciplina, ensino, escolha dos professores, funcionários e o próprio currículo reflitam essa cosmovisão ou mentalidade genuinamente cristã. Em suma, é uma escola que realmente pratica o ensino integrado, olha, integração aí. Eu já tinha descoberto isso na palavra de Deus. Integrado à fé ou à teologia cristã. A maior dificuldade para a realização de escolas genuinamente cristãs está exatamente na compreensão, absorção e implementação da cosmovisão ou mentalidade cristã, num país com pouquíssima influência genuinamente cristã em toda a sua história. Tá? E outra é que eu achei que o Doivert possibilita que se tenha uma perspectiva distintamente cristã das disciplinas. Achei interessante com essa questão dos aspectos que ele desenvolveu. Ele formulou todo um arcabouço filosófico que, na questão das esferas modais, permite o desenvolvimento de cada área de estudo, como ele fez com a teoria do direito, né, de uma perspectiva cristã, sem que os especialistas nas diversas áreas precisem recorrer a filosofias não cristãs para aprofundarem-se no estudo de suas disciplinas. Certo? Então, essas aqui eram as considerações que eu tinha que
fazer em termos de crítica, de desenvolvimento. E agora, no tempo que resta, se é que resta, eu queria tirar algumas lições. Resta? Algumas ênfases aqui. Eu posso correr também, só para lembrar. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção. Não botei o texto todo. E para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A ênfase aqui é na escritura. E a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aquela questão do leque amplo, né? Então, a lição número 1, vão ser 4 lições. Precisamos de uma pedagogia reformada, ou de uma filosofia reformada, tá? O Van Til, que é um seguidor do Doivers, ele dizia assim, se vale a pena lutar pela fé reformada, se a gente vê a diferença da fé reformada na nossa vida, na igreja, vale a pena buscar por uma filosofia reformada, vale a pena buscar por uma pedagogia reformada, né, que leve em conta as doutrinas essenciais da soberania de Deus, que seja realmente teocêntrica. Ele diz que o arminianismo e tudo, eles também são antropocêntricos, eles caem às vezes no mesmo erro, mesmo dualismo, né? São cristãos também, mas eles erram. Então, a gente tem uma possibilidade de avançar, levar em conta as doutrinas da revelação de Deus, da autoridade da Bíblia, criação, queda, redenção, o pacto, a antítese no relacionamento com o pensamento não cristão. Então, essas devem ser as marcas da filosofia reformada. Então, se nós precisamos de uma pedagogia reformada, resta uma questão aqui que eu quero trabalhar um pouquinho. A pedagogia é uma filosofia ou é uma ciência? Né? Segundo Barsden ou outros educadores que estudam Doivers, Doivers não tratou especificamente, eles dizem, não, seria uma filosofia. O outro, não, seria uma ciência. Como filosofia, ela apresenta o mesmo problema de reducionismo das filosofias seculares e dualismos universais. Tá? Então, por exemplo, a educação clássica, com a questão dos particulares, e forma, e o geral e particular, entre natureza e graça, entre essência e diferença. Preocupa-se com questões fundamentais, o que, o porquê, para quê, para onde. Então, assim, como filosofia, só lembrando, ela cai no mesmo problema de reducionismo, então por isso que as pedagogias também, elas são um reflexo da filosofia, né? A gente vê uma hora está elevando um aspecto, outra hora leva outro aspecto do ser humano, fica aquela eterna batalha. Então, e como filosofia, ela preocuparia-se com essas questões fundamentais. O que ensinar, por que ensinar, para onde. Então, vamos lá. Se a pedagogia é uma filosofia, esse aqui é o que ela deveria chegar, os pontos principais, tá? Ela daria uma definição de educação reformada, que seria... Aqui eu não estou trabalhando só com Doivers, estou trabalhando com os teóricos reformados de modo geral. Diria-se o quê? Educar é colocar o aluno face a face com o seu criador pela sua exposição à verdade. Salvífica, moral, natural, seja qualquer, é a verdade. Função da educação, que é educar, colocar o aluno face a face com Deus pela exposição à verdade. Tá? Como provinda de Deus, normativa para a nossa vida em todas as esferas. Tá? Por outras palavras, relacionar e submeter o homem e o mundo criado à verdade de Deus revelada na Bíblia. Van Til deu essa definição clássica. Educar cristamente é a implicação na interpretação divina. É você aceitar a interpretação divina para tudo. Razão para a educação. Então, aqui, está aqui. Esse aqui é um resumo de uma filosofia reformada, para quem quiser desenvolver. Razão para educar a imagem de Deus no homem, que precisa ser desenvolvida, desde a criação, que agora com a queda precisa ser restaurada também. O mandato cultural, né, que Deus deu ao homem de dominar o mundo, isso envolve conhecer, isso é para a humanidade toda. E no caso dos cristãos, a exigência do pacto, uma ênfase que faltou em Doivers, mas outros enfatizam. Tá? No nosso batismo, no batismo das nossas crianças, a gente promete a Deus que a nossa parte, né? Deus disse, eu vou ser o seu Deus, vocês vão ser o meu povo, vocês têm que ensinar os seus filhos nos meus caminhos. Então, aqui é um mandamento para a educação também no pacto. O conteúdo, a verdade de Deus, em sua variedade e integração no ensino bíblico. Tá? Conteúdo da educação, as verdades de Deus. Pronto, isso resolve um bocado de problema. Tá? Mas,
incluindo conhecimentos, habilidades, valores, abrindo a criança ao leque do conhecimento, ferramentas também para estudar a verdade por si própria, né? Por isso que a gente ensina português, né? Lógica, às vezes também, dentro do esquema da autoridade bíblica e para transmiti-la a outras gerações. A base ou padrão, qual é a nossa norma para julgar todas as coisas? As leis e os ensinos bíblicos, como a autoridade maior em termos de filosofia e prática. Tá? Fica aquela pergunta, o arcabouço e as categorias devem vir da Bíblia? Não sei, aí a gente, né, entre até os filósofos têm essa discussão. As descobertas seculares precisam ser, de qualquer forma, submetidas ao crivo da palavra. O método, variados e apropriados. Que apelam à totalidade da pessoa humana, mas submetidos aos critérios da palavra de Deus. Então, talvez uma escola está fazendo aí como método dançar e tal. Esse aí também não vamos usar esse método, né? Em geral, teoricamente, a gente pode usar vários tipos de métodos, mas tem métodos que não são apropriados de jeito nenhum, né? Existem métodos que são apropriados para certas idades, para diferentes crianças, enfim, e para diferentes conteúdos. Jesus usou discurso, argumentação, lições com base em objetos, ilustrações concretas, parábolas, exemplos de caráter. Né? Então, métodos realmente... Tem um livro cristão, um educador cristão, que diz 24 métodos para ensinar. Então, realmente, é besteira a gente se prender. Ah, não, tem que ser só ensino oral. O outro, não, tem que ser pela descoberta, né? Manipulação, descoberta. São variados de acordo com as ciências. O propósito, ele é pessoal, que é o desenvolvimento da pessoa integral, a partir do foco no coração, que é a essência da humanidade. Tá? Leiam Ted Tripp para entender melhor como a gente educa o coração, né? E como isso afeta as outras áreas. 2 livros dele, tem até um Instruindo o Coração da Criança também. E formar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui é usando um termo bíblico, né? Se quiser usar um termo pedagógico, desenvolvimento da pessoa integral. O termo bíblico, homem perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Né? Desenvolvimento de dons também para o serviço ao próximo, ensino da verdade às gerações futuras. Propósito final, glorificar e gozar a Deus, através de conhecer a Deus, adorá-lo e servi-lo. Né? Então tem um aspecto prático também, não é só conhecer, é servir. Promoção do reino de Deus e sua glória nesse mundo, através do serviço de cada pessoa em sua vocação. Eu vejo na linguagem dele bom funcionamento em cada aspecto. Tá? Existem outros teóricos reformados que dizem não, a pedagogia deve ser uma ciência. A gente pode estudar Jane Watering, tem outros. Se fosse uma ciência, estudaria as leis e normas para a educação. Sobre a criança que deve ser educada, então, quais são as normas de desenvolvimento da criança, como é que a criança cresce, como é que ela pensa, como é que se desenvolve, em que idade. O educador, lei sobre o educador, lei sobre o objetivo que se busca com a educação, lei sobre o método que deve ser usado, e ela emprestaria dados da teologia, psicologia, sociologia, etc. É a posição de Watering. Se a pedagogia é como ciência, que eu acho que tem seu lugar também, o melhor exemplo que eu já vi disso é esse livrinho de John Milton Gregory. Quem conhece As 7 Leis do Ensino? Levante a mão. Ninguém? Vocês têm que conhecer esse livro, está em português. Tá? É muito interessante. Ele faz exatamente isso, ele procura descobrir as leis do ensino. A essência, o que a gente pode dizer que são coisas fixas. A gente pode analisar, sempre o ensino acontece dentro dessas leis do ensino e da aprendizagem. Ele dialoga com teorias educacionais modernas, mas eu achei interessante. Eu vou pular essa parte aqui, só para ir mais rápido. Ele distingue no processo do ensino 2 atores, professor e aprendiz. Então, isso aqui é vendo a pedagogia como ciência. 2 fatores mentais, linguagem para a comunicação e verdade a ser comunicada, 3 atos ou processos, o do professor, do aprendiz e o processo final de fixar e testar o resultado. Vem como ele está fazendo tipo uma análise científica das partes da educação, né? E aí ele identifica essas 7 leis. Vou só mencionar, mas é bem interessante o livro. A lei do professor é conhecer e amar a lição ou verdade que busca ensinar. A lei do aprendiz, atender com interesse à lição.
Não dá para aprender sem ter interesse. Não dá para o professor ensinar se ele não conhecer o que ele está ensinando. A lei da linguagem, que esta seja um meio comum e igualmente claro para o professor e aluno. Então, não dá para ensinar se a linguagem não fosse o aluno não entender essa palavra que você falou. Ele pode estar ali, mas ele não entendeu. Às vezes acontece tanto com criança, né? Eles estão ali concordando. Eu digo, meu filho, então, o que significa essa palavra? Não sei. Não teve educação, sinto muito, é uma lei básica, né? E o John Milton Gregory identificou. A lei da lição é que o assunto ou verdade seja explicável em termos de outra verdade já conhecida. Pode dizer, isso é de Piaget, de Vygotsky. Não, é clássico, desde lá atrás já tinha essa ideia, né? Que o assunto seja explicado em termos de outra verdade já conhecida. O nosso cérebro funciona assim, né? A Josinha, alguém estava comentando. Não, eu entendi sim um pouco da palestra, porque a gente está acostumado a ouvir esses termos também na igreja, né? Então, né? A gente sempre associa algo conhecido. A lei do ensino é que o professor deve estimular a mente do aluno à autoatividade na compreensão. Tá? Estimular a mente do aluno à autoatividade. Então, o aluno é o aluno que tem que aprender mesmo. O professor não tem como aprender por ele. Ele tem que pensar por si próprio. Mas isso é uma ênfase da pedagogia moderna? Não, uma descoberta, é uma verdade do ensino. A lei da aprendizagem é que o aluno deve pensar até que possa compreender e expressar em linguagem própria a lição aprendida. Eu não aprendi ainda essa questão do Doivas, porque se eu fechasse esse computador, acho que não ia sair muita coisa. Para eu explicar com palavras próprias, seria um pouco difícil, né? Mas é a lei da aprendizagem. Quando o aluno sabe explicar com suas próprias palavras aquilo, então ele aprendeu, né? A gente pode ver que ele aprendeu. E a lei da revisão, que a lição precisa ser constantemente lembrada, testada e aplicada. Daí, eu sei que eu tinha feito isso para um trabalho sobre educação clássica. Mas a lei da revisão, sempre lembrar. Nossos livros didáticos não fazem isso. Ensina uma vez, pronto, nunca mais se vê, né? A gente tem que estar sempre lembrando. Bom, isso aqui é um apêndice, essa questão das leis do ensino, mas só para mostrar como a pedagogia pode ser tratada cientificamente também, em termos de descoberta de leis. Tá? Uma citação aqui de Gelema, que eu achei interessante, ele é também um filósofo pedagogo calvinista, reformado. Assim, porque estamos religiosamente persuadidos da verdade de nossa visão, a pergunta é por que precisamos de uma pedagogia reformada? Ele diz, se nós estamos persuadidos da verdade da nossa visão reformada, nós queremos que os nossos filhos sejam treinados nessa visão como uma visão de mundo e da vida pessoal e religiosa. E se essa visão de mundo é para ser pessoal para eles, para os alunos, no sentido em que o calvinista deve interpretar essa frase, então essa visão deve ser para eles uma visão cuja verdade vai sendo crescentemente testemunhada por tudo que eles aprendem no momento em que aprendem, por tudo que passam a conhecer no momento em que conhecem. Viram qual é a função do ensino? É que tudo que eles aprendem, relacionei com a minha fé cristã. É uma testemunha da verdade da fé cristã, não contradiz. A educação secular, quando eles aprendem uma coisa, já está botando dúvida na fé cristã. A educação cristã deve ser o oposto. Tudo que eles aprendem, é verdade. Olha, isso é porque Deus é soberano. Isso é porque Deus é criador, sabe? Religião, verdade e educação correta se unem nessa demanda. Nossos filhos devem ser treinados em conhecer e agir dessa maneira. Essa é a nossa definição de educação, que coincide com a clássica definição de Van Til, a educação é implicação na interpretação de Deus. Em outras palavras, educação é interpretar cada fato, pessoa e acontecimento das disciplinas escolares à luz da interpretação que Deus mesmo faz e nos revela na sua palavra, na sua criação e no seu Filho. E, portanto, para nós é impossível educar sem uma visão de mundo reformada, sem uma filosofia de educação reformada que emana dessa cosmovisão, sem colocar a Deus como centro do universo e tudo mais como dependente dele. Então, resumo de uma filosofia reformada, colocar Deus como centro de tudo, teocêntrico, e o resto dependente dele. Então, a gente não pode ignorar Deus, seja lá qualquer assunto, tem que relacionar, colocar o aluno face a face, né, com o Criador. Então, essa é a primeira lição. Precisamos de uma pedagogia reformada, vamos continuar lutando. Segunda, a questão da integração, da ampliação do leque do saber. Na tradição reformada, a educação não é completa se inclui apenas estudos religiosos, desde lá dos puritanos,
sempre eles enfatizavam, né, desde a reforma mesmo, enfatizou-se a descoberta do mundo, né? A nossa visão integrada do sagrado e secular leva-nos a valorizar o ensino de todas as artes e ciências como necessária à formação de todos os indivíduos e capaz de fazê-los mais úteis em qualquer que seja a sua profissão. A Bíblia e a natureza são os 2 livros nos quais Deus se revela ao homem, e em virtude disso os estudos teológicos e científicos necessariamente têm que andar juntos, complementar-se e conduzir ao mesmo fim do conhecimento de Deus. Um puritano escreveu isso aqui, Samuel Mather. Todas as artes, referindo às ciências, nada são, exceto os raios da sabedoria do primeiro ser nas criaturas, brilhando e refletindo daí sobre o espelho do entendimento humano. E como dele vêm, assim a ele tendem. Consequentemente, há uma afinidade e parentesco de artes. Uma faz uso da outra, uma serve para a outra, até que todas o alcançam e a ele retornam. Soa muito doiverdiano, né? Esse puritano. A educação como a ciência dos relacionamentos. A Charlotte Mason é uma educadora cristã também, tem um livro dela saindo agora, sendo lançado, muito bom. Ela faz também uma filosofia de educação cristã e ela diz isso, que a educação é a ciência dos relacionamentos. É o aluno se relacionando com Deus, com o homem e com o mundo. Então, enfatizando essa questão dos relacionamentos, da integração entre os conteúdos, né? Douglas Wilson também é um outro autor reformado, ele diz: a fragmentação do conhecimento deve, portanto, ser evitada. A história está relacionada à linguagem, a biologia se relaciona com a filosofia. Elas todas se unem na rainha das ciências, a teologia. A teologia, Dorothy Sayers agora, outra educadora cristã, né? Clássica, mais recente. A teologia é a rainha das ciências, sem a qual toda a estrutura educacional ficará sem uma síntese final. Vocês veem que é um eco que se repete nos educadores reformados, nessa questão de relacionamento. Isso nos dá uma visão do que é uma educação integral, né? Ela envolve o desenvolvimento integral da criança, em todas essas áreas, do professor também, porque não tem como o professor passar para a criança esses relacionamentos se ele mesmo não entende, né? Dos temas da educação também devem ser interrelacionados, pois estão relacionados a Deus e ao aspecto religioso, toda a verdade vem de Deus, volta para Deus. A integração ocorre na criança, no seu coração. Então, essa é uma observação. A gente tenta ensinar de uma maneira integrada, a gente mostra que o conhecimento é integrado, mas é só quando a criança mesmo, no coração dela, às vezes a gente, conversando com nossos filhos, eles dizem: mamãe, é mesmo, isso daqui eu estudei nesse outro assunto, está falando a mesma coisa, não está? Pronto, integrou, entendeu? Né? No coração dele, ele fez essa conexão entre as verdades e viu como elas todas vêm de Deus. Isso é uma obra que Deus faz, assim, né? Educacional que Deus faz. Esse aqui eu achei bem interessante, é um quadro desse Andrew Barsden, em que ele mostra como esses aspectos podem ser aplicados às disciplinas e aos objetivos do currículo. Vou só ler, depois se vocês quiserem tirar cópia vai ser, tá? Mas ele dá uma ideia de como ampliar e como trabalhar esses aspectos dentro do currículo. Por exemplo, o aspecto quantitativo, numérico, né? O que é aprendido? Saber contar, fazer matemática, ter noção de quantidades. Também as teorias, regras, classificações, métodos, etc. da matemática. Resultado, habilidade com número. Espacial, senso de lugar, direção, forma, área, tamanho, ângulo, relações espaciais. Também conhecimento conceitual desses, como na geometria. Habilidade espacial é o objetivo. Resultado. Kinemático, movimento. Senso de movimento e de velocidade, teorias do movimento. Veja como ele coloca sempre assim, a prática primeiro, a teoria também. Prática, vocês podem ver aqui em cima. Saber contar, tarará, também as teorias, regras. Então, mostrando como ele tenta ser bem amplo, tanto teoria como prática. E os resultados é sempre a habilidade com número. Não adianta nada dizer que você estudou tudo, sabe ser um matemático, mas não consegue resolver a continha. Então, né, o resultado se mostra em frutos, em habilidades. Físico, apreciação de peso, momento, inércia, energia, força, materiais, interação, causa, efeito, eletricidade, soluções, etc. Também as teorias e regras nessas áreas. Resultado, uma boa intuição para coisas como condução de calor, insolação, níveis, materiais, eletricidade, etc. Inclui também o desenvolvimento de músculos, equilíbrios, alvos, etc.
Biótico, senso ecológico, as condições e processos da vida, como a limpeza, o desperdício, o alimento, etc. Inclui as teorias e regras sobre o assunto também. Resultado, viver saudável, interesse e respeito pelas coisas vivas, saber trabalhar com animais e plantas, alguém está me perguntando sobre isso, habilidade com agricultura e horticultura. Tá? O que adianta a gente saber tudo, dizer que você é um biólogo, mas não consegue plantar uma horta e fazer crescer? Tem que chegar na habilidade, né? Tem que estar tudo integrado. Sensitivo, habilidade sensorial, adequação mental, emoções, teorias relacionadas a essas. Resultado, indivíduos emocionalmente maduros, balanceados, com boa habilidade sensitiva. Analítico, que é lógico, pensamento. Habilidade de distinguir o que é importante, de pensar claramente, andamento lógico. Resultados, clareza de pensamento. Dentro do aspecto formativo, habilidade de planejar, realizar, criar, dar forma, uso da vontade, capacidade. Resultado, bons planejadores, realizadores, pensadores criativos. Lingual, habilidade de falar, escrever, comunicar, expressar, multilinguagem. Resultado, bons comunicadores que não cedem ao engano. Social, habilidade de interagir bem socialmente, habilidade de manter posições apropriadas em organizações, tanto em baixo como em alto status. Teoria social, conhecimento de regras e instituições sociais. Resultado, pessoas que estão socialmente conscientes e adaptadas, que não se deixam levar por bullying ou charme sem base. Econômico, gerenciamento habilidoso e cuidadoso de recursos de todos os tipos, produtividade no uso de recurso, acúmulo financeiro, regras e teorias de economia. Resultado, gerentes que são habilidosos e que respeitam todos os seus recursos. Também, para o indivíduo, empregabilidade. Até a empregabilidade está incluído ali, né, no nosso alvo também. Estético, manter e gerar harmonia na vida e nas situações sociais, ver e destacar detalhes, habilidades na música, poesia, arte, etc. Habilidade de ter lazer e prazer, mas não deixar essas coisas controlarem a pessoa. Resultado, habilidade artística no viver, pessoas que são agradáveis e que trazem harmonia. Jurídico, questão da lei. Direito, responsabilidade e cidadania, habilidade de julgar a essência de uma questão e o que é devido a cada uma das partes, conhecimento de tipos de direitos de outros, códigos legais, arcabouço, etc. Resultado, bons cidadãos que assumem bem a responsabilidade, que têm o devido respeito por todas as pessoas, animais e outras coisas. Ético, generosidade, tendência de dar de si mesmo a ponto de sacrificar-se por amor aos outros. Resultado, pessoas generosas que estabelecem o tom moral na comunidade. E o credal, que é o espiritual por último, compromisso, visão, lealdade, valores, conhecer o seu lugar no cosmos, fé religiosa e ação, dignidade. Resultado, pessoas de visão, que não são arrogantes, pessoas de compromisso, que não são teimosas, pessoas que estão intimamente relacionadas a Deus, bons modelos de pessoas que desenvolvem suas funções no mundo. Eu achei que esse quadro ajuda a gente a ver como a gente pode trabalhar assunto. Às vezes a gente ignora um aspecto completamente. A gente não fala nem um pouco da questão da arte, às vezes, ou jurídico. Parece que não está na educação de jeito nenhum. Um aspecto que às vezes é ignorado. Não deveria ser para a gente ter uma educação mais integral, né? Às vezes a gente despreza certas áreas que não deveria. Ou formativo mesmo, né? Lição 3. Vamos lá, passando rapidamente por essa lição. A antítese na educação. Aqui a gente está falando do relacionamento com o conhecimento não cristão, porque na nossa realidade isso é uma prática, é uma realidade. A gente vai ter que lidar com o pensamento não cristão, seja no livro didático, seja nas teorias, no livro da faculdade, a gente vai ter que lidar. Como é que a gente faz isso? O Doived trabalhou muito isso. Eu vou dar aqui só um resumo, não só de Doived, mas de outros pensadores, de como isso deve ser feito. Eles dizem não deve haver síntese, o Ivo falou sobre isso ontem, nem, como houve na Idade Média, nem coexistência pacífica, que é a tendência atual de dizer religião para cá, ciência para cá, não se mistura, né? Mas a antítese. A gente vai ver um pouquinho o que é a antítese. A antítese se baseia em nossos pressupostos religiosos, que determinam a diferença do nosso programa. O que é a antítese? É dizer, olha, a nossa educação é totalmente diferente. Em suas bases, ela é totalmente diferente. Aqui algumas citações que comprovam isso, até de outros autores, como Hayek. Que nosso estudante seja claramente instruído,
e seriamente forçado a considerar bem. Na verdade, isso aqui é uma citação de acho que é da Universidade de Harvard, quando foi fundada pelos puritanos. Ele dizia que o fim principal é que todo estudante seja claramente instruído, seriamente forçado a considerar bem que o principal fim da sua vida e de seus estudos é conhecer Deus e Jesus Cristo, que é a vida eterna, e, portanto, pôr a Cristo na base, como único fundamento de todo conhecimento e sã doutrina. Por isso que a nossa educação é antitética, não existe nenhuma outra que vai ter essa base, né? A primazia das motivações e fins religiosos na fundação de universidades pode ser constatada também nesses atos aqui, da criação, uma assembleia nos Estados Unidos, que pede a criação de uma faculdade onde os jovens sejam instruídos nas artes e ciências, os quais, pelas bênçãos de Deus Todo-Poderoso, possam ser capacitados para os empregos públicos na igreja e no Estado. Tá? Então, vai ser sempre uma luta a gente tentar estabelecer essa questão antitética. É uma luta mesmo, né? Pois estamos nos opondo ao espírito da época, mas não podemos abandonar esse campo de batalha. Se a gente para de lutar, se rendeu. Então, o inimigo vai estar predominando, né? Nós temos o direito e o privilégio de poder dar uma educação confessional aos nossos filhos. Vamos fazer uso disso, enquanto podemos. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? Aí, só explicando um pouquinho essa questão da antítese. Aqui seriam algumas visões erradas, né? Quando eu falei, não há síntese nem coexistência pacífica. Deixa eu ir logo para a síntese. Né? A visão de mundo de síntese é essa, da Idade Média, né? Que põe dois reinos, a questão da natureza, da graça, ciência, religião. E ela diz que não, na esfera da natureza, os crentes e incrédulos estão no mesmo nível. A gente pode conhecer a verdade pela luz da razão. Só na questão da espiritual que os crentes são diferentes, né? Conhece verdades superiores que a razão não alcança. Essa não é a nossa visão de mundo, né? O método da síntese é misturar. Usa termos, está usando termos de bigode sem nem saber se concorda com a nossa visão de mundo. Acontece uma acomodação. Um vai sofrer, ou a ciência ou a fé vai acabar sofrendo. E sempre tentando purificar, renomear uma síntese que não deveria ocorrer entre filosofias seculares e cristãs. E o problema é que isso acaba, com o secularismo, acaba corrompendo a fé, como aconteceu na Idade Média. O intelecto acaba predominando, a razão, e a graça vai sendo colocada de lado, a questão espiritual. Acaba surgindo áreas neutras, que a gente não acredita, e acaba surgindo uma falsa educação cristã. Não vou ter tempo de entrar nisso, seria uma outra palestra. A questão da coexistência pacífica, que está um pouco mais nos nossos tempos, né? Também é uma visão dualista, que concebe dois reinos, né? O secular e o espiritual. As duas instâncias são separadas e complementares. A educação secular, mais valores morais. A maioria da educação cristã hoje é mais nesse sentido aqui, né? A parte científica não tem nada muito de cristã, é separado. Crer, revelação, não depende de conhecer. Então, nesse método é o contrário da síntese, não se mistura. Filosofia, ciência, não se mistura com religião. Isso é uma tentativa de preservar a autoridade da fé, mas não questiona a validade do pensamento não cristão, deixa tudo quieto, aceita, evolução, tudo bem. Sou evolucionista e sou cristã também, não tem problema nenhuma com isso, né? Tudo é uma questão de vontade. O problema acaba acontecendo que a ciência explica tudo, a fé se torna irrelevante, porque os alunos não têm argumento, né? Não há educação cristã, só adaptações. Educação fica fora da palavra de Deus, da influência, e acontece uma superficialidade intelectual. A fé não resiste aos questionamentos seculares. Então, nenhuma dessas é a nossa resposta. Nem síntese, nem coexistência pacífica. A nossa resposta deveria ser o método da antítese, ao lidar com o pensamento do mundo. O que é o método da antítese? É essa visão que eu estou explicando para vocês, que o Doives propõe. Não há dualismo, porque revelação e natureza vêm de Deus. A questão da raiz religiosa, a gente vê que o homem é, acima de tudo, racional. Não há neutralidade. Deus se revela e todos temos uma atitude para com essa revelação. As filosofias seculares rejeitam Deus e sua verdade. O temor do Senhor é o princípio de saber, o compromisso religioso determina as escolhas e ações. O método da antítese é que não é possível harmonizar a fé cristã a qualquer outro sistema de pensamento, porque todos eles são sujeitos a ídolos.
Nós devemos pensar profundamente todos os pontos teóricos, desde suas bases, dessas outras filosofias, à luz da palavra de Deus. Resgatar a verdade. Sim, tem verdades. Está lá no Paulo Freire, no Piaget, no Vygotsky, está lá as verdades. Mas elas têm que ser resgatadas desse arcabouço que é anticristão e colocada num arcabouço que realmente é cristão, numa filosofia que é nossa. E a gente entende, não, está aqui, por isso que está certo, né? Aqui é a base bíblica. Isso depende da necessidade de uma cosmovisão, a gente falou sobre isso. A formação acadêmica também é importante. Tá? Só lhe deu glória, só a escritura não significa jogar fora a formação intelectual. Então, quem defende o método da antítese são estudiosos que vão se aprofundando, pesquisam e estar pau a pau com o pensamento secular para poder argumentar. E o uso do conhecimento secular. Aproveita-o desde que submetido ao crivo e à autoridade da palavra ciente dos perigos. Solução. Reconhecemos que a antítese está presente em todos os campos do saber, talvez menos nas ciências mais materiais e mais nas espirituais. Mas a gente tem que apontar para a antítese. Não buscamos harmonizar nem separar a fé cristã do conhecimento secular, mas esse é julgado pelo crivo da palavra, tá? Então não tem dualismo, porque Cristo é Senhor sobre tudo. E a questão da graça comum permite, a doutrina da graça comum, que utilizemos certos materiais pagãos, desde que despidos e revestidos de seu propósito. Aquela citação conhecida, que a verdade vem de Deus, onde quer que a encontremos é nossa, da igreja. Né? Podemos fazer uso de qualquer autor humano, dizia esse puritano. E nós prestamos um serviço solidário para com a pedagogia que estão perdidas. Coitadas, né? A gente entra nos seus problemas e diz, gente, não precisa ter essa dualidade, não precisa, a gente crê nisso. Então, o Doivert sempre buscava dialogar com seus opositores e prestar a eles uma ajuda mesmo. Tá? Então, é isso. Isso aqui eu vou pular, porque fornece um modelo para que a antítese na educação. Tá, isso aqui eu já falei. Só um exemplo bíblico da antítese na educação. Eu lembrei desse texto aqui de Daniel, quando ele fala, né, o contexto é o contato com o mundo não cristão. Quando ele fala jovens sem nenhum defeito de boa aparência, doutos em ciência, verdade, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistir no palácio do rei. Situação de Daniel ali na Babilônia, né? Tendo que aprender a cultura, a língua dos caldeus, até que o rei determinou a ração diária da mesa do rei, tudo, até que chegou num ponto que disse, isso aqui eu aceito, isso aqui eu posso reformar, isso aqui... Não, isso aqui não. Isso aqui vai contra a minha fé, minha consciência não deixa. Né? A questão da alimentação. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Essa é a atitude da antítese. Eu posso ler, eu posso conhecer, mas eu não vou me contaminar com esse pensamento não cristão. E o resultado é Deus que dá. Uma educação integral e excelente. A Bíblia diz que a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. A descrição da sabedoria de Salomão também é assim. Todo o campo do saber ele conhecia um pouco, ele investigou. Né? E a última lição, gente, para terminar, que essa é importante, já são meio-dia. A autoridade e uso da Bíblia da educação. Eu vou só resumir mesmo. Nós precisamos de uma pedagogia bíblica. A Bíblia deve ser princípio, meio e fim da educação. Ela deve ser o ponto de partida da nossa... Ela deve ser, por minha preferência, ela deve ser até a fonte das nossas categorias. Vamos valorizar as leis de Deus, especialmente na Bíblia. Se as leis, né, da ciência já devem ser valorizadas, especialmente a palavra de Deus. Elas são amplas, elas interpretam a natureza, elas são como o nosso sol. Né? Uma citação aqui que eu achei interessante. Ele disse, o trabalho do educador cristão não é requerer que os alunos passem todo o seu tempo olhando para o sol, na Bíblia. Em vez disso, nós queremos que eles examinem tudo mais na luz que o sol provê. Seria uma tolice incomparável tentar escurecer o sol a fim de podermos estudar o mundo ao nosso redor objetivamente. Cada fato, cada verdade deve ser compreendida sob essa luz. História, arte, música, matemática devem ser ensinados à luz da existência de Deus, da sua revelação em Cristo. Tá? Douglas Wilson explica, não equivale dizer que a Bíblia foi planejada para ser lida como um texto de ciências, nem de matemática, não foi, mas ela provê um arcabouço para que compreendamos essas disciplinas chamadas de seculares. Tá? Essa citação é interessante também, diz assim, um menino crente pode aprender matemática com um professor que não é crente. Verdade é verdade, onde for aprendida, mas a influência da verdade
O sentido da verdade e o propósito da verdade, mesmo na esfera da matemática, é completamente diferente para o crente, né? É uma citação de Machen. Como usar a Bíblia como doutrinas, fontes de doutrinas, sim, como Doived usou, para nos dar a perspectiva cristã para as disciplinas. É normal que apareça mais em uns do que os outros. Categorias bíblicas acho que são mais seguras, como a nossa autoridade maior e como conteúdo. Queria só focar um pouquinho nessa questão de usar a Bíblia como conteúdo. De tudo que eu tenho visto, parece que a solução para essa questão de ensinar cristamente seria assim: qualquer assunto que você vai ensinar, veja o que a Bíblia diz primeiro sobre isso. Esse vai ser o mais importante. É o que Deus revelou para a gente. É a formiga que a gente está estudando? A gente pode investigar a formiga, vários teóricos, o que eles falaram, mas o que Deus falou sobre a formiga? O que Deus disser na Bíblia sobre a formiga? A gente tem que começar com isso, encerrar com isso. É o sentido maior que a formiga tem nesse mundo. A gente pode não saber os detalhes da reprodução da formiga, talvez não vai precisar, mas que a formiga é um exemplo para a gente, né, de trabalho, de organização, de o que a Bíblia mostra. E é interessante, todo assunto a gente pode relacionar a A Bíblia tem princípio para tudo. Ela tem princípio para tudo, né? As Escrituras dão informações definitivas do caráter mais fundamental sobre todos os fatos e princípios com os quais a filosofia e a ciência lidam, tá? Vamos lá aqui. Só ler aqui. Devemos considerar a verdade de Deus, tá? A Bíblia, nossa atitude para com a Bíblia, compreender, aceitar e obedecer. Ela deve ser a autoridade maior. Devemos considerar a verdade de Deus como a mais importante e certa do que qualquer outra. E achar na Bíblia as normas ou o critério a que todo outro conhecimento deve se encaixar. Tá? Estudem o que a Bíblia tem a dizer sobre qualquer assunto: o leão, a água, as plantas, a formiga, o corpo humano, o trabalho, a história, a semente, a lua, o sol. É impressionante, a Bíblia tem ensinamentos em tanta coisa. Pode ser um pouquinho que seja, mas o que a Bíblia falar sobre isso vai ser o mais importante que você pode aprender sobre esse assunto. E é uma vergonha que a escola cristã não tem o principal, né? Então a gente tem que buscar dar esse principal, o resto do aluno vai aprender em outro lugar. E ore, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas na tua lei. Essa citação de John Wycliffe, ele diz: não há qualquer sutileza na gramática, nem na lógica, nem em qualquer outra ciência que possa ser nomeada, que não possa ser encontrada em grau muito mais excelente nas Escrituras. Tá? O encorajamento final é um postscript. A maior inspiração de Doived, que eu achei, para a educação reformada está no sentido, para usar os seus termos, que Deus deu a totalidade da vida e da obra desse seu servo, para usar os seus termos, né? O momento histórico, assim como o momento histórico, o país, a família, a educação reformada, em que Deus, né, permitiu que ele tivesse ali na Universidade de Amsterdã, lendo os periódicos, o esforço do pai dele, né, de trazer esse material para dentro de casa, permitiu, foram instrumentos na providência divina para que Doived pudesse desenvolver o seu mandato cultural e alcançar o propósito que Deus havia preparado para ele. A importância da educação reformada que o jovem Doived recebeu desde sua infância. Ele só tem essa contribuição para nos dar porque ele foi educado na fé reformada desde pequenininho, nas escolas que ele foi, em casa, né? Primeiro no lar, também nos livros e periódicos, na educação que recebeu na Universidade de Amsterdã, né? Também uma lição da sua humildade, reconhecimento da sua habilidade de falhar também, especialmente se a filosofia, sempre que a gente se afasta um pouquinho da palavra de Deus, a gente sempre vai ficar na dúvida, né? Ser reformado não nos impede de errar. O perigo maior quanto mais nos afastamos da Bíblia na teoria e prática. Mas eu concluí aquele artigo e eu vou ler para vocês aqui minha conclusão. Nós temos na totalidade da pessoa, da vida e da obra de Herman Doived um exemplo concreto e uma prova inegável de como Deus pode fazer uso de uma educação verdadeiramente cristã na vida de um homem, com vistas ao avanço do reino de Cristo e de sua verdade para além das fronteiras de um país, de uma época ou de uma área intelectual específica. Doived é uma amostra do tipo de fruto que a educação reformada pode, com a graça de Deus, gerar. Que sejamos encorajados e nosso horizonte ampliado
a fim de incluir a esperança ardente de ver o Deus soberano usando os nossos esforços na educação cristã como instrumentos para fazer, por meio de nós e de nossos filhos, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, era isso. Só uma última observação aqui que eu esqueci de falar para vocês. Prática para os professores. Quando forem elaborar o seu plano de aula ou a sua aula, né? O Ivo falou, com a Bíblia aberta, um bom livro com os princípios da palavra de Deus, doutrinas sobre o seu assunto. Queria recomendar esse livro. Acho que a escola deveria ter, e os professores, porque ele trata Enciclopédia das Verdades Bíblicas da Ruth Haycock. Ela vai assunto por assunto, dando alguns princípios bíblicos sobre todos os assuntos. Aqui. Estudos sociais, comunicação, expressão, ciências, matemática, ela tira textos bíblicos que a Bíblia tem a dizer sobre todos os assuntos. Então, isso aqui é básico, pelo menos tire cópia, pelo menos da sua parte, literatura. E lembre desses princípios, né? Com a Bíblia, confissão de fé, para a gente não errar, que nem as outras escolas, e doutrina, tentando aplicar doutrinas para a sua área de ensino. Tá? É isso. Desculpem a demora. Pode vir para cá, né? Desculpe o tempo. Oh, gente. Tá. Pergunta. Muito bem, nós vamos para a nossa parte final do nosso segundo dia, aquela parte onde nós abrimos alguns minutos para algumas perguntas, né? Algumas contribuições que algumas pessoas podem querer dar. Então, se você tem uma pergunta lá, no fundo, só quero que a pessoa se identifique, né? E depois a Caris vai responder. Karina, vai ter uma pergunta. Olá, bom dia. Meu nome é Karina. Eu tenho uma pergunta, Cátia. Pensando em educação cristã reformada, eu queria focar nessa questão da cristã reformada como filosofia. Nos últimos anos, eu tenho percebido que tem apresentado várias abordagens de educação cristã reformada. Educação por princípios, pedagogia redentiva, Charlotte Mason, educação clássica. E cada um que defende uma dessas abordagens, defende como a verdadeira educação cristã. Uhum. Então, pensando na educação diante dessas abordagens, de que forma a escola, como instituição de ensino, né, que precisa apresentar documentos, essas coisas, pode documentar e redigir o método de abordagem apresentado? Porque você falou assim que o método tem que ser eclético, né? O professor ele não precisa ser fechado e tal. E quando você falou também que muitos se fecharam no Doiver, eles podem cometer também esse erro. Mas a gente também, como instituição, a gente precisa se documentar, redigir, registrar que método a gente vai exercer dentro da escola. E de que forma a gente pode fazer isso sem cair de forma eclética, sem ser muito superficial, ou sem ter um fundamento teórico de forma precisa, assim, porque a gente está no contexto social. Eu queria saber de que forma a gente pode caminhar para não cair nem no extremismo nem no outro. Sim. Boa sua pergunta. Não quer dizer que eu vou saber responder. Mas cai nessa questão um pouco do estilo, da nossa educação, dos métodos que nem você falou. Isso toca na questão dos nossos tempos também, da filosofia da escola, da filosofia da família. Existem tantos métodos quanto existem famílias, quanto existem escolas, né? Eu sempre digo assim, o importante é os princípios da palavra de Deus. A gente não precisa ser doiverdiano, a gente não precisa ser clássico, a gente não precisa ser Charlotte Mason para ter uma educação cristã. Se a gente tiver os princípios bíblicos, olha Calvino lá. Educação cristã na Academia de Genebra, né? Se você for ver o currículo da Academia de Genebra, era só os autores clássicos, Virgílio, era aquilo. Mas explicava aquilo à luz dos princípios da palavra de Deus. Essa é a essência da educação cristã. Não precisa ser um ou outro. Agora, alguns educadores desenvolveram mais uma filosofia um pouquinho
vai de preferência pessoal, vai de acordo com os tempos, as épocas, né? Charlotte Mason viveu ali no tempo pós-iluminista, vindo de uma educação bem tradicional, né? Então, ela já queria enfatizar um pouco o lado mais da pessoa, respeitar o aluno. Vai um pouco do tempo dela. Vai, às vezes, com alguns pais e alguns professores que gostam mais, ela fala muito de natureza. Cada teórico tem suas ênfases, né? E, às vezes, a família ou a família, ou eu digo escola, acha que essa ênfase é mais importante. Você não precisa ser também 100% Charlotte Mason, 100% Doivers, né? A gente pega esses princípios, o principal é que sejam os princípios da palavra de Deus. A educação clássica, né? Sucesso no passado, foi enterrada no tempo do iluminismo, agora está ressurgindo. Por quê? Porque não se tem mais um foco no acadêmico, hoje é só a questão construtivista, só pessoal, e a sociedade está clamando, assim, nos nossos tempos, por um retorno àquelas práticas básicas, essas leis do ensino, de John Milton Gregor. Coisa básica, então, por isso um retorno atual à educação clássica. Mas a educação clássica também tem problemas, né? Assim como Doivers tem problemas. A gente se apega aos princípios da palavra de Deus, que é esse princípio da filosofia cristã ali. Isso pode estar no nosso currículo. Acho bom estudar os teóricos, assim como a gente estuda Doivers, contribuição dele, você pode estudar outros, né? Dorothy Sayers propôs a educação clássica. Calvino aplicava uma educação clássica na escola de Genebra. Talvez o nosso contexto não vai pedir isso. Talvez algumas ênfases clássicas tenham que ser restauradas. Eu não sei se eu respondi, mas não tem uma fórmula. Vai da perspectiva. O principal é ser confessional. Dentro disso, você vai ter métodos específicos. Então, nos Estados Unidos, você tem escolas clássicas. O Douglas Wilson defende. Ele tem a sua escola clássica, o Logos. Ele diz, os meus métodos são clássicos aqui. Então, é isso. Já existem outras escolas que defendem outros. Vai depender da escola, da mentalidade. Mas o principal é que é confessional, né? Mas dentro disso você tem vários estilos que a gente tem certa liberdade para aplicar. A escola tem que pensar, desenvolver de acordo com seus fundadores, lendo, aprendendo. Às vezes a gente, eu era nesse rumo, não gostei do que esse autor está falando, bora para cá. A gente está sempre aprendendo, sempre como escrever, não sei. Mais alguma pergunta? Vocês estão meio de jururu aí, estou achando meio de jururu. Estão cansados, né? É a fome, Hein? todo mundo cansado. Quer perguntar, Tânia? Tá bom. Hein? Quer perguntar? Também. Não só perguntas, mas contribuições também, tá bom? Porque essa ênfase nas esferas, visando o aperfeiçoamento em cada área específica, é muito importante hoje em dia, porque nós temos uma agenda antibíblica atualmente, com pessoas que estão empenhadas em acabar com o cristianismo como influência da sociedade, inclusive patrocinando universidades e criando bolsas para pessoas que são dotadas de inteligência, cursem, se formem e sejam atuantes dentro de várias áreas com esse mesmo objetivo. Terminar com o cristianismo e a influência dele na sociedade e na moralidade. Então, é importante que nós também tenhamos essa visão. Aqui a escola, John Knox, os professores, vocês sejam também influenciadores, porque os professores são influenciadores, né? Vocês fazem a cabeça dos seus alunos. Então, que dentro do que vocês estão ensinando, eles possam fazer com que o seu coraçãozinho esteja fundamentado na palavra de Deus e durante toda a sua vida, na aplicação das suas áreas, nos seus exercícios, eles possam lutar contra esse fundamento antibíblico e também
expor a Bíblia através das suas áreas, né? Expor através da sua área, da sua vivência, dos seus ensinos, tudo que eles forem fazer profissionalmente. Então, isso daí é importante, essa visão aí das esferas e das especialidades. Só para reforçar. Ah, ok. Ô, Célio, fala. Não é uma pergunta também, Ricardo. É um agradecimento, né? E também, para nós, a gente sempre... A escola é uma área de praticidade, né? Como é que a gente vai colocar em prática as coisas? Né? Então, por exemplo, a gente que trabalha na gestão, nossa preocupação é como é que a gente vai colocar em prática, como é que a gente vai falar para o professor colocar em prática algumas coisas. Então, por exemplo, ontem, quando foi feita uma pergunta, alguém levantou, perguntou a questão do material. Qual é o material ideal? Aliás, qual é o material? O Ivo, o professor Ivo disse, é um material cristão, né? Confessional, que siga a nossa cosmovisão. Isso é o ideal. Isso é o ideal. É claro que quando você está na gestão, existem outras variantes para a gente poder adotar o material. Né? Às vezes não é o momento, é o tempo. Às vezes, questão de logística. Então, tem muita coisa que quem não está na gestão não vai compreender o que é que está por detrás dessas questões. Mas o material ideal é. Então, qual tem sido o nosso sonho? O sonho da Andréa, quando diretora. Qual é o sonho? É um dia nossos professores terem condições de preparar o nosso material dentro daquilo que a gente tem aprendido. Mas, primeiro temos que aprender, né? Primeiro temos que solidificar essas coisas. Então, esse é o nosso pontapé inicial para, daqui a algum tempo, não, vai ser no tempo de Deus, e na nossa responsabilidade também, de termos o nosso material. Então, eu quero aqui estimular cada professor da nossa escola, das escolas que tem estado conosco, como é que a gente vai preparar o nosso material? Começar fazendo artigos, né? Pequenos artigos, dentro da nossa visão, dentro da nossa cosmovisão, que possamos utilizar como contraponto enquanto nós não temos aquele material que é o material ideal que nós deveríamos ter nas nossas mãos. Então, para mim, esse encontro, ou esse simpósiozinho, ele serve para nós termos em mente essa questão. Nós precisamos conhecer para poder colocar em prática algumas coisas. Agora, se não houver esse conhecimento, se não houver esse desejo, essa busca, essa sede de conhecer essas coisas, nós não vamos fazer um material, copiar um material como qualquer outro aí coloca um pequeno versículo para dar uma coisa. É o que o evangelicalismo tem feito aí. Então, precisamos, aqui para mim e para todos os outros professores aqui presentes, precisamos começar. E como é que nós começamos? Fazendo pequenos artigos, uma aula, um tema de uma. Um tema de uma aula. O que é que eu entendo dentro da cosmovisão? Vou fazer um pequeno artigo. Depois vai se transformar numa apostila, depois, sei lá, um livreto, e daqui a pouco o Centro de Estudo de Onox, com a Nox Publicações, está publicando nosso material. Tá bom? Que Deus nos abençoe nesse sentido, né? Mas
Jefferson. Essa é uma das a preocupação do presbítero, é uma das minhas principais. O que nós podemos fazer? E eu acho que tem alguns problemas. Achei uma ótima sugestão. O que nós produzirmos, né, tentarmos de alguma maneira tornar público, né? O que nós, como professores, os insights, né, na hora de pegar a Bíblia, a confissão ou um bom livro e produzirmos uma aula que tem uma abordagem que nós cremos ser cristã, tornar isso público. Na verdade, isso é premente, porque o nosso objetivo é alimentar os corações das crianças com as verdades de Deus, né? De uma maneira que isso se traduza na vida deles de forma prática, para que eles se transformem efetivamente, né, em homens perfeitos, homens ou mulheres perfeitos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Porém, esse trabalho tem que estar aqui primeiro. O nosso trabalho precisa ser compartilhado, não é? Precisa estar registrado, precisa se tornar acessível, público e acessível. Nós tivemos aqui 2 dias, né, de palestras, de conhecimento, assim, uma cachoeira, um tsunami de coisas que vem assim, e a professora ia falando e vinha aquela correnteza de perguntas e um monte de coisas querendo fazer intervenção. Mas isso e aquilo outro, e como é que a gente faz e aquilo? E não tem como, porque é muita coisa, são muitos assuntos, são muitos pontos de vista, são muitos pontos que precisam ser costurados. Isso tem impactos diretos na nossa prática dentro de sala de aula, porque tem públicos diferentes, idades diferentes, as abordagens precisam ser diferentes, sem assuntos infinitos, a conexão de um assunto com outro, e, enfim. E a impressão que eu tenho é que nós estamos num momento embrionário. Isso é bonito, né? É muito legal a gente ver um sentimento de urgência despertando, mas é embrionário e a gente precisa fazer isso crescer. Então, eu acho que a gente pode, de alguma maneira, não sei se pode ser uma sugestão, mas que seminários assim possam ser mais frequentes, sei lá, ou núcleos de estudos a gente possa criar juntos, ou por área, que não precisam ser exclusivamente de professores da escola, mas de gente que queira produzir, que queira tornar público, que queira fazer isso se tornar uma realidade acessível a qualquer um, né, que queira trabalhar com isso. Então, eu acho que existem muitos modelos, sejam pequenos seminários. Por exemplo, eu acho que de cada uma das 2 palestras que nós ouvimos hoje, a gente podia passar mais uma semana discutindo cada ponto, botando as nossas questões, as nossas discordâncias, ou expondo as nossas experiências com aquilo que nós já tivemos com esses assuntos. E a gente fica na vontade, né? Então, acho que Hein? Pois é. Pois é. Olha, a gente tem as redes sociais para fazer. Uhum. E eu falo muito mais, além disso, não simplesmente da produção de um material didático, como você estava falando, uma ênfase que às vezes uma escola cristã não precisa ter seu próprio material didático, mas da nossa formação como professor, da nossa visão ser reformar a nossa mente a respeito do nosso trabalho. Tudo isso. Então, não sei, vamos fazer alguma coisa?
sugerimos, através de e-mail que o diretor mandou, tem alguns sites, tem, por exemplo, tem uma escola que está muito na nossa frente, vamos dizer assim, a Escola Excursion, lá em Fortaleza, eles têm um site deles lá, tem muita palestra boa, tem muita coisa boa nesse sentido. Pode dizer alguma coisa. O nosso primeiro inclusive nós pegamos algo de lá. Tem coisa boa, agora a gente tem que conhecer, tem que mostrar. Ok, gente, o nosso tempo já acabou. Vamos acabar só um minuto. Vou passar um convidado que vai se identificar a última pergunta dele. Você, tá? Só dá o seu nome aí, que eu não conheço, desculpa. Meu nome é Anderson, eu sou professor do Instituto Federal, lá no campus Paraopebas, lá no Sudeste. Aí eu sou membro também da Igreja Presbiteriana lá de Paraopebas. Tem uma dúvida, assim, interessante que a filosofia ela é muito prática, né? E eu, assim, vendo a sua palestra, agradecer a palestra, cara, glória a Deus, foi muito boa, aprendi bastante. E dentro desse arraial aqui reformado calvinista, fazer uma espécie de consultoria é dúvida, né? Assim, dentro desse contexto da metafísica, né, do pensamento do Doivert, né? Doivert, com a sua visão das 15 modalidades, né, de existência e tudo, eu tento aplicar numa coisa que eu venho assim conversando com alguns docentes lá no campus, que é o seguinte, que o problema que a gente está tendo é assim, o propósito da instituição, do IFPA, desde o início, né, antes de ser Cefet, mesmo quando era escola técnica, era formar no sentido de educação tecnológica. Né? E agora, como tem nível superior e tem algumas licenciaturas, e os cursos integrados à educação básica também se integrou ao ensino técnico, aí você faz ensino médio junto com a parte técnica. Então, assim, os alunos ficaram cheios de matérias. Se eu não me engano, por ano são 20 disciplinas para eles estudarem. E fica uma quantidade muito grande de conteúdo. O cara tem que estudar muito de história, muito de português, muito de filosofia, de sociologia. E a parte técnica, que é o fim da instituição, ela é ignorada. Então, nesse sentido de entender a metafísica, né, eu acho que assim, nessa questão de que tem 15 modalidades de existência, não significa que você precisa enfatizar tudo, né, no estudo. Assim, que era uma coisa que eu estava procurando assim, tentando entender como base para eu defender essa ideia, né? Foi criar um documento, porque teve uma reforma recente de enxugar o conteúdo justamente por essa dificuldade que os alunos não estavam absorvendo a parte técnica. Então, é assim, você pensar dessa forma, que mesmo nesse sentido da epistemologia, né, que ela é pluriforme, não necessariamente todos aqui precisam saber muito de história, de sociologia, de filosofia. Cada um vai contribuir, né, dentro do seu contexto no caso, que é a parte de elétrica, eletrônica. Tem esse viés assim de que você está fazendo uma tarefa dentro da eletricidade que é para a glória de Deus, né? E mesmo não sendo uma instituição cristã, né, assim, cristã, com fundamento cristão, mas como a gente tem esse papel, né, um mandato cultural, eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas assim, esse pensamento, assim, essa filosofia que é mais formal, né, de um filósofo que é respeitado no meio no meio filosófico, não sei se tu concordas, assim, cara, isso que é uma coisa que eu poderia usar como base para essa defesa, de que não necessariamente precisa ter muito conteúdo de história, muito de sociologia, assim. Geralmente quem está fazendo mais esse alarde é o pessoal das humanas, assim. Só da matemática, do português nem tá, mas das humanas, assim, estão dizendo, não tem que diminuir a carga horária porque o aluno precisa desse pensamento, dessa formação integral, em detrimento, por exemplo, de estudar motores elétricos, que é uma coisa complexa, por envolver eletromagnetismo, entendeu?
Muito bem. É. Muito bem. Gente, muito obrigado a todos. Obrigado, Carlos. Muito obrigado de todo o coração. Professor Ivo, Fábio, John Knox. E vamos salvar todos, hein? Vamos entregar. Cadê o professor? Professor Ivo, já está por aqui, professor?